Sou professor da rede já há 2 anos e um pouquinho. Eu sou da área financeira, sou da área da administração, da área da contábeis. A gente faz um pouquinho de cada coisa, né? E é muito legal estar tendo essa possibilidade de trocar esse conhecimento com vocês, porque quando a direção me passou que eu teria, né, a responsabilidade de conduzir essa turma nessa disciplina no formato online, é sempre um desafio, porque dependendo do conteúdo que a gente tem pela frente, o formato online ele nos exige um pouco mais, né? Sabemos que o presencial ele tem uma dinâmica diferente, e eu dei essa disciplina no presencial, né, para uma outra turma, e a dinâmica é totalmente diferente. E muitas vezes, para a gente captar o conteúdo como deveríamos captar, no formato online, né, exige um pouco mais, uma dinâmica diferente. Então, esse é o desafio para que eu tente aí prender a atenção de vocês o máximo de tempo possível, e para que a gente possa, ao final dessa disciplina, né, ter um resultado positivo, um resultado favorável, no sentido de agregar conhecimento no andamento do curso de vocês, até para a vida profissional de vocês também, que é esse o principal objetivo, tá? A minha dinâmica enquanto professor, eu gosto muito de conversar, gosto muito de entender, né, as demandas de cada uma, porque de nada adianta, talvez a Paula, né, Paula, deva lembrar, a gente conversa bastante durante as aulas, e eu tenho isso para mim, que de nada adianta a gente chegar aqui e simplesmente descarregar um caminhão de informações para vocês, sem que a gente possa conversar sobre, né, trazer isso para uma realidade mais palpável, trazer isso para a rotina de vocês também, para que a gente possa unir a teoria com a prática da melhor maneira possível. Somente assim é que a gente vai agregar mais conhecimento, e que esse conhecimento vai se tornar útil na vida profissional de vocês. Como eu estava dizendo, né, eu sou da área da administração, eu sou pós-graduado em finanças, eu trabalho na área financeira já há 15 anos, então é uma área que eu gosto muito, né? É uma área que eu me identifico bastante, e a parte de fundamentação em administração, que é o tema da nossa disciplina, ela é uma disciplina muito importante para que a gente possa entender o porquê das coisas, né? E por que é importante a gente entender o porquê das coisas? Fundamentar, né, a nossa disciplina. Porque entendendo os principais conceitos e trazendo, né, lá dos primórdios, como as primeiras ações eram realizadas, da onde que surgiram as primeiras ideias, né, o porquê da organização de alguns formatos gerenciais e administrativos, e isso vai nos embasar, vai nos dar total possibilidade de entender onde que nós, administradores, nós, gestores, chegamos nos dias atuais, né? E por que determinadas maneiras de gerenciar, de conduzir um negócio, ele é mais qualificado ou não do que outras, né? Então, ter esse embasamento, ter essa noção, vai nos ajudar bastante para o andamento do curso. Tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Antes de a gente fazer a nossa chamada, né, de nós iniciarmos, de fato, eu tenho algumas colocações rápidas para fazer para vocês, e antes da gente conversar um pouquinho também, de forma mais pessoal, né? Vocês tiveram acesso ao material que está postado lá no AVA, no ambiente virtual? Pode fazer o gestual, qualquer coisa, tá? Não tiver acesso? Bom, o material já está postado lá no AVA, tá? Se vocês acessarem o ambiente virtual, já vai estar lá o cronograma da nossa disciplina, e todas as aulas, né, até o final da nossa disciplina já estão postadas. Se vocês não localizarem esse material, por favor, me avisem, que a gente tenta... Paula, pode falar, pois não. Eu tô tentando achar, mas eu não tô conseguindo. Tu pode me recordar Paula, onde que está? Eu não tô conseguindo te escutar. Dá uma olhadinha se não tá no mudo. Deu certo agora? Não estou te ouvindo. Eu te ouço, Paula. Ué, Pessoal, vocês estão escutando a Paula? Sim. Sim? Deixa eu ver se eu não...
Se eu não te deixei mudo aqui por um acaso. Paulo, tenta falar novamente, por gentileza. Será que agora deu? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Vamos Sim. lá. Não, eu comentei que eu tava tentando achar, mas eu não tô achando. Tu pode me recordar onde que está? Uhum. De tarde eu tentei também entrar pelo celular e não achei. Tá. Assim, ó, eu posso mandar para vocês em formato PDF também no grupo do WhatsApp, qualquer coisa, tá? Para a aula de hoje, se vocês não tiveram acesso, eu envio nesse momento lá no grupo, pode ser? Daí vocês já conseguem pegar para a aula de hoje. Vou fazer isso nesse momento. Pode enviar, mas agora eu acabei achando ali no ladinho. Ah, É que perfeito. tem que entrar ali no página inicial e aí bem para baixo tem as aulas, né? Ficou mais para baixo? Isso. Tá, eu vou Para ajustar mim, isso, tá? Eu vou ajustar isso. Isso às vezes acontece por uma configuração da página lá no Ava, mas não tem problema, eu consigo ajustar isso, tá? Para ficar mais fácil. A minha maior preocupação era que por algum motivo eu não tinha deixado visível para vocês. Mas se tu localizou, menos mal, tá? As demais colegas, vocês querem que eu envie para vocês pelo WhatsApp? Ou vocês querem Pode tentar ser. novamente? Querem que eu envie? Então, eu vou fazer o envio nesse momento para que vocês possam acompanhar lá também, tá? Um momentinho só. Estou enviando o arquivo em PDF nesse momento para vocês. Enviado, pessoal. Chegou para vocês aí? Maravilha. Assim vocês têm também a possibilidade de ir acompanhando no material, tá? E aí, para a segunda aula, cabe lembrar que nessa semana, excepcionalmente, nós mudamos o dia da nossa aula para quinta-feira, em razão de compromissos que acabaram surgindo, né? Mas na próxima semana, teremos aula normalmente na terça-feira, tá bom? Vamos falar rapidamente sobre o nosso cronograma e como que nós vamos organizar a nossa disciplina no decorrer desses próximos 2 meses. A nossa aula inaugural, pessoal, que é a aula de hoje, né, que lá no cronograma de vocês está aparecendo o 1º do 8, mas na verdade é 3/8, é uma aula que nós daremos a introdução necessária da disciplina, né? É aquela aula que nós nos apresentamos, é aquela aula que nós tentamos entender, né, o andamento de cada um no curso, no que cada uma trabalha, se não trabalha, né, qual é a expectativa. É aquela aula inaugural que vai dar o pontapé inicial para que a gente possa caminhar junto na disciplina. E isso é fundamental, porque caminhando junto na disciplina, a gente tende a trocar o conhecimento de uma forma muito mais eficaz, né? O que nós estamos fazendo hoje é uma troca de conhecimentos. Eu sempre aprendo muito com os meus alunos, com as minhas turmas, e eu procuro também, dentro do conhecimento, do pouco conhecimento que eu tenho, tento passar para vocês, né, para que vocês utilizem isso na vida profissional de vocês. Essa troca é muito importante e faz com que a gente cresça cada vez mais enquanto profissionais, tá? O conhecimento ele não pode ser guardado para si, né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado e essa troca de conhecimento, essa troca de informações é muito importante para a criação do conhecimento. Na próxima semana, pessoal, no dia 8/8, está previsto falarmos sobre os aspectos históricos da administração, né? Falaremos dos conceitos iniciais, das primeiras teorias, dos primeiros pensadores, né? Como que surgiram essas teorias, enfim, daremos o embasamento inicial histórico da nossa disciplina de fundamentos. Na semana seguinte, dia 15/8, abordaremos os conceitos da administração e falaremos um pouco sobre a administração científica, o que vai dar o pontapé também para uma gama de assuntos que certamente a gente vai abrir um leque para uma discussão bem bacana, tá bom? No dia 22/8, ou seja, a nossa quarta aula, daremos início à nosso
falaram sobre a ênfase nas tarefas e na estrutura organizacional. Também um conteúdo muito legal de se trabalhar. Bom, pessoal, o resultado, o que nós conversarmos e tratarmos nessas 4 primeiras aulas iniciais, será o conteúdo da nossa prova 1. A nossa prova 1 está prevista para o dia 29/8, tá? Conforme no cronograma de vocês, 29/8, a nossa primeira avaliação. Iniciando, por assim dizer, uma segunda parte na disciplina, nós falaremos sobre a escola comportamental, as principais características, as principais alterações que tivemos, né, nessa teoria ao longo dos anos, né, e por que a escola comportamental é importante no fundamentação da disciplina. Na aula 7, abordaremos a cultura organizacional e os aspectos mais importantes do que tange a cultura nas organizações. Na nossa aula 8, falaremos sobre as funções administrativas, né, e também as suas características mais importantes. Por que trabalhar essas funções fará de nós, né, um gestor, um administrador mais completo, e no que essas funções contribuem nas rotinas administrativas. E no dia 26 de setembro, está prevista a nossa avaliação 2. Tá bom, gente? Nesse meio tempo, entre a avaliação 1 e a avaliação 2, nós teremos um trabalho avaliativo. Esse trabalho avaliativo, eu não vou passar isso hoje para vocês, porque nós temos a possibilidade de fazermos o trabalho de 2 maneiras, que ao longo da disciplina a gente vai conversar sobre, e juntos a gente define o que a maioria decidirá sobre esse trabalho, tá? Mas não se assustem, eu não pretendo fazer um trabalho complexo, um trabalho muito amplo, né, que vocês tenham que apresentar, enfim, é um trabalho simples, por assim dizer, mas que vai ajudar bastante na construção do conhecimento, né, e vai pegar uma área que talvez as nossas avaliações não peguem. Por isso que o trabalho é importante, porque vai dar esse reforço no conteúdo para vocês e vai ajudar a tornar a disciplina ainda mais completa, né, no sentido de agregar esse conhecimento. Tá bom? E aí, como última data da disciplina, dia 3/10, eu tenho certeza que nenhuma de vocês, né, vai precisar se preocupar com o dia 3/10, tenho certeza disso, está previsto o nosso exame. Tá bom? Mas sempre é importante dizer que o exame é uma possibilidade que vocês têm, né, de recuperar uma nota, uma média, caso essa média não venha a acontecer na primeira e na segunda avaliação. Então, não se preocupem com o exame, não se preocupem com as avaliações, não se preocupem com isso, porque o mais importante aqui é que vocês entendam no que a fundamentação vai ajudar vocês a agregar esse conhecimento e tornar vocês aí profissionais ainda mais completos. Alguma dúvida, gente, em relação ao cronograma? Tudo certo? Tudo entendido? Eu posso dizer para vocês, de uma maneira bem sincera, que a disciplina que a gente está começando hoje é uma disciplina muito bacana, ela é muito boa de se trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito de fundamentação, né, de fundamentos, porque ela é a base de tudo. E vocês vão ver ao longo da disciplina como nós pegarmos a base dos conceitos, se torna ainda mais fácil para a gente entender a administração de uma maneira geral. A administração ela é uma ciência muito ampla, ela envolve muitos aspectos, né? Muitas áreas. Então, nada melhor do que ter essa noção de base, de fundamentação, entender o porquê das coisas para facilitar ainda mais o entendimento. Pessoal, quero ouvir um pouquinho a voz de vocês, quero conhecer vocês um pouco melhor, né? Algumas eu já conheço, mas eu quero tentar entender aí qual é a necessidade, digamos assim, enquanto profissionais, enquanto pessoas também, né? No que a administração e no que a disciplina pode vir a agregar ainda mais na vida de vocês. Podemos começar contigo, Paula? Pode ser? Pode ser. Uhum. Então tá. Paula, te apresenta para nós, para as tuas colegas, te apresenta para mim novamente, eu vou fingir que eu não te conheço, tá? Fala um pouquinho de ti para nós,
e por que a Paula, o que a Paula espera dessa disciplina? Mas antes de eu começar, eu quero te dizer que a gente também já se conhece. A gente já está aí, eu e as meninas, né, ao longo de umas 4 ou 5 matérias, enfim, que a gente já vem juntas. Ah, que legal. Sim, bom, então eu me chamo Paula Roberta Ehlert, tenho 25 anos, atualmente trabalho com atendimento online ao público, WhatsApp, Facebook, Instagram, trabalho com mídias sociais também, tenho uma empresa própria, digamos assim, que eu trabalho com venda de cosméticos e sexy shop. E acho que era isso. Legal, Paula. Uma empreendedora, né? E faço marketing aqui na Ideal. Que legal, que legal. Então tu já está mais por dentro dos desafios do mercado, né? Por ter o teu próprio negócio e por estar diariamente convivendo com esses desafios, né? Isso aí. Legal, Paulo. Espero que eu possa contribuir um pouquinho mais para o teu crescimento, né? Agregando um pouco mais de conhecimento e que esse conhecimento possa ser útil para ti no teu dia a dia. E já digo para as meninas, o professor é muito legal e as aulas dele também. Ah, que bom. Obrigado, Paulo. É verdade. Espero bem dinâmico mesmo. Obrigado. Espero atender as expectativas de vocês sempre, tá bom? Caroline, tudo bem, Caroline? Oi, tudo? Tudo bem, prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá, vou me apresentar rapidinho, então. Eu sou a Carol, tenho 21 anos. Eu moro em Rio Pardo. Hoje eu trabalho no comércio, numa loja de roupas masculina e feminina. E eu faço... Eu fiz um ano de faculdade de História, onde eu vi que não era para mim. E, por acaso, acabei parando no curso de técnico de marketing aqui da Ideal, onde eu me encontrei. E, além disso, eu também trabalho junto com a minha mãe, que a gente está começando uma microempresa, no caso, que a gente produz licores artesanais. Então, acho que essa parte de fundamentação vai ser bem importante para essa parte da minha vida também. Opa, que legal! Eu, particularmente, adoro licor, tá? Eu vou fazer questão de fazer uma encomenda para ti. Que legal. Também, né? Se tu tem aí, já tem essa vivência também no meio empresarial, né? Também já sabe os desafios do dia a dia que os empreendedores passam, né? Seja muito bem-vindo. Bruna, tudo bem, Bruna? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Fala um pouquinho da Bruna para nós. Meu nome é Bruna, eu tenho 18 anos, eu trabalho na concessionária Fiat como vendedora de peças e acessórios. Opa! E é isso aí, não tem muita coisa. Tu tá aqui na escola há quanto tempo, Bruna? Olha, acho que não vai fazer um ano ainda. Não deu um ano. A tua segunda disciplina, então? Não, vai ser minha terceira. Terceira. Acho que é. Ok. Carol, acabei não te perguntando. Há quanto tempo tu já está cursando aqui o marketing com nós? Acho que agora, esse mês, vai fazer um ano. Um ano. Ok. A Paula já está um pouquinho mais tempo, né, Paula? Fase final já? Pois é uma ótima pergunta, porque, inclusive, as outras matérias que eu tinha feito contigo é porque eu fui inscrita no curso errado na primeira leva. Eu estava como administração, só que, na verdade, é técnico em marketing. Então, eu acabei fazendo umas 4 disciplinas por aí de administração. Tanto que eu já fiz essa de fundamentação da administração, mas eles pediram para repetir porque era contigo e era para complementar, então, a grade. A diretora Sayonara me comentou desse teu caso, mas logo disso eu fiquei bem feliz porque, por mais que seja a mesma disciplina, por hora até o conteúdo seja o mesmo, né? É uma dinâmica um pouco diferente, né? Sim. Então, sempre vai acabar agregando um pouco, algo diferente tu vai acabar agregando. Sim, com certeza. E até no início, sim, foi bem difícil, porque
pensei em desistir, mas acabei ficando, porque, querendo ou não, assim, não sei, a logística eu acho que da empresa mesmo, da Ideal não estava dando muito certo. Eu acho que agora eles engrenaram. Ah, que bom. Fico feliz. No que eu puder te ajudar, e não só para ti, para as demais colegas também, no que eu puder ajudar para fazer esse meio de campo, só me avisar que a gente tenta ajudar, tá bom? Sim, obrigada. Imagina. Leoclécia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Fala um pouquinho de ti para nós, por favor. Meu nome é Leoclécia Zweig, eu moro aqui em Santa Cruz do Sul, trabalho na empresa Germânia Alimentos, sou operadora de máquina lá, não tem nada a ver com marketing, mas assim, eu me interesso muito pela área, então eu comecei a cursar porque eu me interessei na área e comecei aos pouquinhos, eu pensei assim, eu vou investir nessa área que eu me dedico, né, vou em diante. Legal, legal. E o que mais vale é a tua iniciativa de querer conhecer uma área diferente da tua, né? Sim, Que bacana. Também tu iniciou no curso quando? Eu, na verdade, assim, eu comecei na área do marketing, mas eu fazia presencial, só que assim, daí eu pedi para transferir, né, que eu queria fazer essa da técnica em marketing, então peguei já o trem andando, tipo em abril, acho mais ou menos, eu comecei a fazer. Tá. Ok. Eu pergunto isso para vocês até para entender onde cada uma mais ou menos está se situando dentro do curso, tá? Bom, gente, acredito que eu tenha chamado todo mundo, né? Os que estão aí online, todo mundo falou um pouquinho. Agradeço a participação de cada uma de vocês. E vamos iniciar, de fato, a nossa disciplina, porque mesmo sendo a nossa aula inaugural, nós temos aí que dar andamento e tem bastante coisinhas para a gente ver hoje, tá? Antes da gente iniciar, rapidamente, pessoal, eu tenho como hábito nas disciplinas online, diferentemente da presencial, onde nós temos aí 10, 15 minutos que a gente dá uma paradinha para tomar um café, dar uma descansada, na online a gente toca direto, tá? Então a ideia é sempre começar 19 horas e terminar entre 8 horas, 8h15, talvez se estendendo até um pouquinho mais, dependendo da necessidade. Hoje, acredito que a gente consiga vencer a disciplina até umas 8h30. Tá ok? Até para que vocês também tenham essa noção do tempo para vocês se programarem. Então, nós vamos tocando, né? Eu vou passando o conteúdo para vocês. À medida que vocês tiverem algum questionamento, vou ficar bem feliz se vocês tiverem. Podem interromper a hora que achar necessário. E assim a gente vai conversando. Também vou fazendo algumas perguntas, eu vou conversando com vocês em paralelo, né, ao conteúdo estar sendo passado. Tá bom? Vamos começar, então. Minhas caras. Todas vendo aí o nosso material? Sim. Sim? Tá aparecendo para vocês? Sim. Ok. Pessoal, nós gestores, donos de negócio, empreendedores, ou mesmo colaboradores de uma empresa, nós trabalhamos diretamente e de forma muito ligada a diversos perfis de pessoas. Sejam pessoas das quais nós somos coordenadores de um setor, sejam nossos clientes, sejam nossos fornecedores, né? Pessoas fazem parte de organizações das mais diversas formas. Então, por que a gente, nesse início de disciplina, por que a gente fala do perfil de cada uma dessas pessoas e, consequentemente, do perfil dessa força de trabalho? Para que a gente possa entender, né, identificar essas características e, por muitas vezes, identificando essas características, trabalhar de uma melhor maneira, da melhor forma junto a essas pessoas. Então, a partir da mudança de geração, nós traçamos alguns diferentes tipos de perfil. Começando lá pela geração X, nós denominamos geração X aquelas pessoas, né? Podemos, por assim dizer, nossos pais, nossos avós e até pessoas mais velhas do que nossos pais, nossos avós, pertencem à geração X. São aquelas pessoas nascidas de 1960 até início dos anos 80.
Percebam que essas pessoas que nasceram de 60 a 80, elas foram inseridas num mundo completamente diferente do mundo ao qual nós estamos inseridos hoje, né? O que tinha em 1960, 70 e 80 em termos de tecnologia, em termos de necessidade de consumo, em termos de possibilidades de trabalho, né? O mundo é outro se a gente comparar a geração X com os dias atuais. Então, como é que eu vou exigir, como é que eu vou demandar de uma pessoa da geração X que ela tenha a mesma ideia e a mesma dimensão de determinadas questões do que pessoas mais de gerações mais atuais? Então, é impossível, né? Ainda como característica dessa geração, são aqueles primeiros usuários, dos primeiros computadores pessoais, né? À medida que os computadores pessoais foram chegando nas residências, chegando nas empresas, primeiro nas empresas, depois nas residências, né? Como é que foi aquele primeiro contato dos usuários com esses computadores pessoais, né? Ainda tinha um certo receio de que aquilo talvez não fosse ser tão útil, né? Naquele momento, ainda tinha aquele start inicial, uma certa preocupação de como que as coisas funcionavam, né? Não se tinha aquela naturalidade para se trabalhar com a tecnologia como se tem hoje, né? Mas, por outro lado, as pessoas da geração X, mesmo não sendo pessoas tão tecnológicas, né? Elas são pessoas que já nasciam mais confiantes em relação à sua força de trabalho. Já são aquelas pessoas que, por si só, já são mais sonhadoras em relação ao seu futuro e como que eu vou conquistar o meu futuro através do meu trabalho, né? Eles tinham uma ideia muito concreta de que o trabalho era fundamental, o trabalho braçal, o acordar cedo e dormir tarde, né? É a característica fundamental da geração X. Por si só, são pessoas extrovertidas e são pessoas que levam uma certa competição para o ambiente de trabalho. Também são ambiciosos, querem crescer, chegar rápido ao topo da sua carreira, né? Para esse perfil de profissional, o salário é fundamental, porque através do meu salário é que eu tenho o meu reconhecimento enquanto trabalhador, né? Se eu tenho um alto salário, significa que eu sou bom naquilo que eu faço. Assim pensa a geração X, né? Por outro lado, eles têm uma certa dificuldade, falando na média, né, pessoal? Na média da população. Uma certa dificuldade para trabalhar em equipe. Eles são um pouco mais individualistas. Eles têm por vezes, eles têm medo, né, desse trabalho, né, de equipe, de passar o seu conhecimento para outras pessoas com medo de perder, por vezes, o seu posto, né? Então, são aquelas pessoas mais workaholics, né, que trabalham visando sempre o seu próprio conhecimento, o seu próprio crescimento. Geração X. Passados os anos, essa geração foi se transformando, né, até chegarmos à geração Y, ou a geração milênio. Quem são as pessoas que estão inclusas nessa geração Y, ou geração milênio? Já pega aquelas pessoas que nasceram no final dos anos 70, início dos anos 90, né? Que já tem uma cabeça um pouco diferente para determinadas situações, já encara a vida de uma maneira um pouco diferente em relação à geração X. Para esse tipo de pessoa, o tipo de trabalho importa mais do que o cargo e o salário. Percebam a diferença. Enquanto na geração X o salário era fundamental, na Y nós temos que o tipo de trabalho ele é mais importante do que a remuneração que eu vou ter por esse trabalho, né? Então já tem uma mudança de conceito e uma mudança de perfil de trabalhador. As pessoas dessa geração querem aprender e ter a liberdade para criar, querem ter autonomia. Elas querem poder ter essa possibilidade de agregar conhecimento naquilo que elas fazem, né? Ter autonomia para fazer da maneira que elas acham correta de se fazer, né? Gostam de trabalhar em grupo, de colaborar e de compartilhar. Percebam aqui, pessoal, como nós tivemos aí uma mudança grande de conceituação em relação ao trabalho em grupo,
né? A geração Y, ela já tem uma facilidade maior de ter esse contato com outras pessoas, de compartilhar esse conhecimento, enquanto na geração X nós tínhamos uma dificuldade aí, as pessoas um pouco mais individualistas, né? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nós temos que entender o perfil desse profissional, né? Uma vez que esses profissionais estão inseridos aí no mercado do consumidor, estão inseridos nas empresas, é importante que eu entenda o perfil de cada um desses profissionais para, por muitas vezes, inclusive, não exigir de determinada pessoa aquilo que não está na essência dela, aquilo que não faz parte de uma característica da sua geração, né? Ainda como complemento, elas não lidam muito bem com hierarquia e organogramas. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa, tá? Olhando para vocês, como a gente já conversou antes também, vocês aí devem ter em torno de 19 a 25 anos, acredito eu. Alguma de vocês foge dessa faixa etária? Sim ou não? Tenho 28. 28, tá, mas não fugiu muito. 19 a 28. Alguém fora dessa faixa etária, ou menos de 19, ou mais de 28? Não? Então, Eu tenho 18. 18, Bruna? Então tá. 18 a 28, né? Para que a gente entenda aí a fatia, né, que a gente tá trabalhando aqui nessa disciplina. O perfil, a fatia de perfil que a gente está trabalhando. 18 a 28. Então, nós mais para frente vamos falar da geração de vocês, tá? Dando sequência. Necessitam de colaboração e falam o que pensam. Parece correto para vocês, gente? Se vocês analisarem aí pessoas dessa geração, tentem imaginar algum conhecido, algum amigo, né? Final dos anos 70, início dos anos 90, são aquelas pessoas que falam o que vem à cabeça, né? Então, elas por muitas vezes, elas têm essa diferenciação para o lado positivo, mas pode acabar prejudicando de alguma maneira, às vezes, falar o que pensa, né? E para essas pessoas, para esse perfil, o uso da tecnologia é o normal nas relações de trabalho. Também temos uma característica importante. Você exigir de uma pessoa da geração Y que ela trabalhe diariamente com o uso da tecnologia é algo normal. Ela está acostumada, está habituada. Aqui, na geração Z, nós estamos falando de um perfil totalmente diferente, né? Nascidos entre 92 e 2010. Aqui já vamos pegar algumas de vocês, né? Quem nasceu entre 92 e 2010 já nasceu digital, gente. Já nasceu ligado, conectado na internet, e essa tecnologia, ela está inserida quase que 100% no seu ambiente de trabalho e na sua vida também. Para esse perfil, estar conectado quase que 24 horas por dia é algo normal. Seria impensável se não fosse assim. Para esse tipo de perfil, a responsabilidade social é fundamental. Eles têm um propósito do trabalho, de que esse trabalho ele é ainda mais importante do que para a geração Y. E aqui eu quero fazer uma pausa rapidamente. O que significa que o propósito do trabalho é ainda mais importante, né? Porque enquanto na geração Y, a geração um pouco mais velha, já tinha essa preocupação com o trabalho desenvolvido, para a geração Z, é quase que impensável você exigir de um profissional da geração Z que ele faça algo que ele não gosta de fazer, né? Você determinar uma tarefa, você dar uma função que não vá agregar nada para ele, né? Então, ele certamente não vai desempenhar aquela função da melhor maneira, porque não é o perfil da sua geração, né? Para esse perfil da geração Z, fazer um plano de negócio é quase um sonho. E precisam conectar a sua causa pessoal à causa da empresa. O que isso significa, né? Eu tenho um propósito de vida. Eu quero crescer enquanto profissional, eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero viajar. Então, a empresa, ela precisa colaborar para esse meu crescimento. É assim que você conecta a sua causa pessoal com a causa da empresa que você está inserido. Entendido até aqui, gente? Tudo certo até aqui?
Sim, tudo. Tem alguma dúvida? Não. Não? Então, seguindo. E aí eu pergunto para vocês, quem sou eu? Quem és tu? Né? Porque eu sabendo quem sou e já me enquadrando na geração propícia à minha faixa etária, eu já consigo elencar algumas características e consigo me encaixar nessas características. Não precisa me responder, mas tente se enquadrar nessas características e tente enquadrar pessoas que vocês conheçam nessas características, que vocês vão ver que elas pensam exatamente como está no material. Tá? Já parou para pensar sobre isso? Se não parou, pare e pense, porque é fundamental para vocês, empreendedores, para vocês aí futuros gestores, profissionais de mercado, vocês precisam entender o perfil das pessoas que farão parte, né, desse contexto que a empresa, que o negócio de vocês vai estar inserido. Dando andamento, né? E no mercado de trabalho? Como é que eu vou, com essas características, conquistar o meu espaço, né? Que espaço é esse que eu estou tentando conquistar? Onde eu quero chegar através do meu trabalho? De que maneira eu posso colaborar para a minha empresa? De que maneira eu posso vender o meu esforço de trabalho através de uma remuneração? E que essa remuneração vai me dar, além da possibilidade de conquistar as minhas coisas, né? Através dos recursos que eu vou ganhar vendendo a minha força de trabalho, eu vou ganhar o que além do recurso? Né? De que maneira eu vou estar colaborando para o meu crescimento ou o crescimento da empresa que eu estou inserido? Então, é importante também se questionar sobre isso. Como é que eu faço a diferença, né? Num mercado cada vez mais complexo, num mercado que existem aí todo tipo de profissional, todo mundo tem seus sonhos, seus objetivos. Como é que eu vou fazer a diferença onde eu estou inserido? Né? Como é que a Paula vai fazer diferença vendendo o produto dela? Como é que a Bruna vai fazer diferença? Como é que a Leoclécia vai fazer a diferença, né? Como é que a Carol vai vender licor, né, Carol? De que maneira eu vou fazer diferente para atrair esse público consumidor, e que vai fazer questão de consumir o meu produto, de consumir o meu serviço, ou de me contratar enquanto profissional, porque eu sou um profissional que se enquadra nas demandas que a empresa vai ter, né? Como fazer diferença no mercado de trabalho? E será que eu estou preparado, pessoal, para esse mundo que tá se formando, ou talvez eu poderia dizer, nesse mundo que se formou, né? Porque nós estamos inseridos aí num mundo totalmente tecnológico. Pensem vocês e imaginem a seguinte situação. Como é que seria o dia a dia de vocês hoje se vocês não tivessem a tecnologia, né? Se vocês não tivessem o aparelho celular, se vocês não tivessem o carro com a tecnologia que tem, se você no mercado, você no seu ambiente de trabalho não tivesse o seu software que você trabalha todo dia, se você não tivesse a sua televisão, né? Nesse momento, eu estou aqui no meu local de trabalho. Eu estou tentando ver na minha volta, eu tenho uma televisão ligada no YouTube, eu tenho um computador ligado, onde eu estou conseguindo trabalhar e falando com vocês, eu tenho outros computadores ligados, eu tenho uma câmera ligada, então a tecnologia está por todo lado. Tem meu aparelho celular, né? Como é que seria um mundo não tecnológico? Quais as necessidades que nós teríamos se nós não tivéssemos à disposição e na palma da mão toda essa tecnologia, né? Como é que seria se relacionar com as pessoas? Como é que seria vender o seu produto ou serviço? Seria bem diferente, né? Então, se nós temos isso na mão, né? Se a gente já fez o exercício e pensou como que seria ruim não ter a tecnologia a nosso favor, por que a gente não usa a tecnologia a nosso favor se nós temos ela à disposição? Hoje é quase que impensável você não ter uma internet, ou você não ter, muitas vezes, uma televisão smart na sua casa, né? Percebam como a tecnologia, ela mudou as relações de consumo, ela mudou as relações, até mesmo dentro da nossa casa, né? A forma como a gente se comunica, né? Eu falo com a minha esposa, talvez mais pelo WhatsApp do que pessoalmente, talvez, né? A gente conversa muito pessoalmente, mas durante a semana
a gente se vê de manhã, se vê de noite, e durante o dia a gente se fala pelo WhatsApp. Então, façam esse exercício. Vocês conversam aí, pai, mãe, namorado, marido, enfim, né? Como é que vocês fazem o uso dessa tecnologia? Como é que seria diferente se vocês não tivessem isso à disposição, né? Agora, no mercado de trabalho, o que eu posso fazer além do que eu já faço? Como é que eu posso crescer ainda mais, desenvolver uma inovação ainda maior do que eu já faço hoje? Como é que eu vou criar novos engajamentos? Como é que eu vou fazer a minha marca se solidificar ainda mais do que eu já faço, né? Hoje nós temos muitas possibilidades de trabalho, de relações, de novas ferramentas que vêm surgindo, todas elas se adequando às necessidades rotineiras que nós temos na nossa casa, na nossa escola, no nosso ambiente de trabalho, né? Novas tecnologias estão sempre surgindo e sempre fazendo a gente ficar cada vez mais tecnológico, mais conectado, né? Façam esse exercício, tá? Será que vocês, enquanto profissionais, ou até mesmo vocês, enquanto consumidores, né? Vocês estão preparados para esse mundo tecnológico que está surgindo, né? O que eu posso fazer de diferente para me preparar ainda melhor para essa onda de inovações que surge dia após dia? Tá ok, gente? Seguindo. Aqui uma frase para vocês pensarem um pouquinho, né? Que ela diz o seguinte, que a maior recompensa do nosso trabalho não é pelo que nos pagam, mas é por aquilo que esse trabalho nos transforma. Se o trabalho de vocês tem como objetivo somente dar a remuneração que vocês trocam por ele, algo está errado. O trabalho de vocês, ele tem que contribuir para, no mínimo, que vocês aprendam algo novo a cada dia, né? Para que você busque um novo conhecimento, para que você busque uma nova relação, para que você busque uma nova inovação, né? Com perdão da redundância, uma nova inovação, para que vocês busquem uma nova maneira de fazer algo diferente com o uso da tecnologia, acho que é melhor, soa melhor assim, né? Para que essa inovação traga para vocês novas recompensas diariamente. O trabalho ele não pode somente ser uma moeda de troca, né? É isso que eu quero dizer com essa frase. Ele tem que contribuir com o crescimento de vocês e, através do trabalho de vocês, vocês também vocês devem crescer enquanto pessoas, em parceria, em conjunto com o trabalho que vocês desenvolvem diariamente. Se o meu trabalho diário não me dá essa recompensa, não me transforma em algo que eu gostaria de ser, eu preciso, muitas vezes, pensar se eu estou inserido no local certo, né? E se, por vezes, eu penso em mudar os rumos, né, da minha vida e fazer algo diferente, talvez isso seja um incentivo que eu precise para ver que eu não estou no caminho que eu deveria estar, né? Que eu poderia ser mais útil em outro local. Certo, gente? Mário Sérgio Cortella é um filósofo que eu gosto de trazer também nessa disciplina, porque ele tem algumas frases maravilhosas e acredito aqui que todo mundo já conheça ele, né? Já tenha ouvido falar do nome dele, já tenha talvez lido um livro dele ou assistido uma palestra, né? Algo do tipo. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Eu fui num evento onde ele estava palestrando, eu conversei pessoalmente com ele autografou um livro meu. Por que eu estou trazendo o Mário Sérgio Cortella? Porque ele tem, enquanto dom, né, trazer o propósito da vida de cada um, né, e nos fazer pensar. Eu acho que o principal mérito que ele tem é nos fazer pensar sobre aquilo que a gente faz. Então, ele explica como a combinação de um cenário imediatista, anos de bonança e pais protetores fez com que a busca por propósito dos jovens seja muitas vezes incompatível com a realidade. Isso aqui está diretamente ligado com os perfis que nós falamos anteriormente, né? E como essa relação de pais e filhos também mudou consideravelmente ao longo dos anos. Enquanto na geração X, nós tínhamos aí pais, avós, bisavós, enfim, eu sempre lembro do exemplo que os meus pais me traziam, né?
que os meus pais, eles já cresceram, mesmo crianças, eles já tinham responsabilidades. Eles já tinham as suas funções, eles já tinham muitas vezes que ajudar no trabalho doméstico, né? E aquilo era cobrado deles. Então, independente de ser uma criança, independente de vai estudar, mas vai ajudar em casa, né? Vai ter a sua função, seja ela arrumar a sua cama, organizar as suas coisas, ou mesmo no trabalho braçal, né? As crianças já tinham também as suas funções e tinham que cumprir com essas funções. A geração Y também trazia isso, só que não tão enraizado quanto a geração X. E na geração Z, né? Isso mudou consideravelmente. Eu vejo hoje alguns exemplos aí de afilhados meus. Eu não tenho filhos, mas eu acompanho, tenho afilhados, e eu vejo como a criação dos meus afilhados, ela já é bem diferente da minha criação, né? De uma geração um pouco mais velha, digamos assim, né? Jovens aí hoje de 10 a 18 anos, eles já tiveram uma criação totalmente diferente, inclusive falando da geração Z, né? Nasceu, melhor dizendo, uma nova geração, que é a geração mais atual, mais nova, inclusive, que a geração Z, que é a geração que já nasceu conectada, né? Eu tenho afilhados aí que já usam Instagram, rede social, Facebook, TikTok direto, né? Faz Reels, né? Crianças que eu, na idade que os meus afilhados tinham, eu não tinha essa destreza com o uso da tecnologia, né? Então, hoje a gente vê como as crianças já estão mais habituadas, né? É muito normal hoje em dia você num restaurante, você vê uma criança conectada no YouTube, escolhendo lá o seu próprio desenho, passando, né? Muitas vezes em outro idioma, né? Percebam, pessoal, a mudança de característica, a mudança de conceituação para o uso da tecnologia, né? Nem se compara com a geração X, geração Y, geração Z, né? Essa geração mais recente aí de jovens de até 10 anos, de crianças até 10 anos, é uma geração que tende a trazer e utilizar a tecnologia de uma maneira muito diferente que nós já utilizamos, né? É quase que inviável você hoje em dia pensar em trabalhar, ou em vender, ou em comprar qualquer tipo de relação se você não tiver um celular, se você não tiver um computador, né? Até o uso do computador pessoal, né, gente? Eu vi uma reportagem há um tempo atrás de que o celular ele tomou conta desse mercado de forma tão considerável que algumas funções as pessoas até faziam questão de utilizar no computador, né? E o celular, ele foi, na medida que ele foi se modernizando, ele foi ganhando novas possibilidades. Hoje em dia, é difícil você imaginar algo que você não faça no celular, né? Algumas funções que você fazia somente no computador pessoal, você passa a utilizar o celular diretamente para fazer isso, né? E ele vai ganhando cada vez mais espaço no ambiente tecnológico. Mas ainda como complemento, né, ao que nós falávamos do Mário Sérgio Cortella, ele ainda dizia o seguinte: no dia a dia, eles se colocam como alguém que vai ter um grande legado, mas ficam imaginando o legado como algo imediato. Então, ele trouxe para nós que essa nova geração, ela é uma geração imediatista. Ela é uma geração que não consegue esperar para nada, né? Ela planta e já quer resultados imediatos, diferentemente de outras gerações que dia após dia plantavam a sementinha, regavam a sementinha para o resultado aparecer lá na frente, né? Pessoal, vamos tentar entender o seguinte, tá? Nós estamos falando aqui de perfis de pessoas, né? Pensem no dia a dia de vocês, na maneira como vocês lidam, na maneira como vocês se relacionam, na maneira como vocês comercializam produtos, serviços de vocês, enfim, ou que vocês, esse contato que vocês têm no ambiente de trabalho de vocês, ou no ambiente pessoal, né, de vocês. A gente está lidando, mesmo com a tecnologia, a gente está lidando com pessoas, né? Por isso que é importante que eu entenda, por isso que é importante que eu conceitue, e por isso que é importante que eu saiba o que é importante para aquela pessoa, que talvez para mim não seja tão importante assim.
né? Ou por que ela pensa de determinada maneira, sendo que eu penso bem diferente dela, né? Então, isso aqui é fundamentação. Isso aqui a gente está buscando na base, que existe sim, à medida que o tempo passa, novas gerações vão surgindo e novas características, novos perfis de pessoas, né, também vão surgindo, né? É fundamental que eu saiba diferenciar esses perfis e que eu saiba encaixar esses perfis, talvez até dentro das organizações que eu estou gerenciando, né? Imaginem vocês lá, gestores, né? Precisa lá de um colaborador para desempenhar determinada função, você sabe qual é o perfil de profissional que você vai colocar para aquela função específica, né? Então, vamos seguir. Dúvidas até aqui, gente? No silêncio eu vou entender que está tudo certo, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Tudo certo. Ok. Fico feliz. No material de vocês tem para quem nunca assistiu o professor Mário Sérgio Cortella, tem lá um linkzinho no YouTube que eu deixo para vocês aí acessarem como um reforço a isso que a gente falou, tá? Bem legal. Ele fala sobre propósito, qual é o teu papel dentro da empresa que você está inserido, ou dentro da sua casa, né? Qual o seu propósito de vida? Por que a gente faz o que a gente faz? E por que a gente não faz aquilo que não faz, né? Ele reforça muito essa tese de que todos nós temos um propósito, tá bom? Fica como um reforço aí para a gente agregar ainda mais conhecimento com o professor Cortella. Acredito eu, né, que todas essas logomarcas que estão aparecendo aí, todas essas referências a empresas de tecnologia sejam conhecidas por vocês, né? Quem de vocês hoje em dia não conhece um Google, um WhatsApp, um Twitter, né? Twitter mudou a logomarca, né? Mas ainda o mais conhecido é o passarinho do Twitter lá, né? A câmera do Instagram, o Fzinho do Facebook. Facebook já está ficando até um pouco ultrapassado, né, gente? Eu não sei se é uma ideia que eu tenho, mas assim, eu já conversei com muita gente que até nem usa mais tanto o Facebook. Já usa mais o Instagram. Não, mas até ali tu comentou em questão de idade, falando sobre o Facebook, eu vejo muitas pessoas da minha idade, mais novos, mais velhos, que também não utilizam mais o Facebook. Eu tenho, mas é só quando eu era mais nova, assim, eu não uso mais, eu nem abro, assim, eu me abrir, é só se alguém me marcou, me botou alguma coisa. Uhum. Eu também, eu tenho assim o meu, mas postar nele, nossa, faz muito tempo, assim. Eu tenho também, mas eu até acesso, assim, talvez uma vez por dia, duas, mas disparado, a rede social que eu mais uso é o WhatsApp. É o WhatsApp direto para trabalho. Ele, inclusive, está substituindo até o e-mail convencional, né? Porque hoje em dia é muito comum. Me manda no WhatsApp, mandei para vocês o trabalho no WhatsApp, né? Coisa que para fazer isso há um tempo atrás seria, me manda por e-mail, né? Seria é mais fácil. Tá crescendo, né? E o mais impressionante de tudo é como ele vai entendendo a partir dos vídeos que você vai executando, como ele vai direcionando esse tráfego, né? Aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes, mas eu lembro assim um caso mais recente, eu comentei de eu estar acessando um conteúdo, eu abri o TikTok, eu não tenho, mas eu acesso sempre ali, né? Porque ali aparece clipe de música, enfim, né? E eu gosto de correr, né? Eu corro, eu participo de maratona, enfim. Então, é um tipo de conteúdo que me agrada, né? E eu sempre comento com a minha esposa, basta você ficar meio minuto assistindo um vídeo, que o TikTok ele vai entender que aquele vídeo é relevante para ti e ele vai te sugerir somente esse assunto relacionado. Isso que é o mais assustador, assim, né? Como ele vai entendendo aquilo que tu gosta de assistir, né? Não sei se vocês já tiveram um caso assim também.
Só que tem um detalhe bem que eu acho assim preocupante. Eu sei por mim. Eu até esses tempos eu tinha desinstalado ele, agora eu voltei a instalar porque realmente tem conteúdos legais. E tem de tudo. Desde receita até dicas para o dia a dia, para a vida, enfim. Mas eu tinha desinstalado ele porque assim, eu sentava para olhar uma coisa, daqui a pouco eu passava 1h30 olhando. E tu não vê o tempo passar, sabe? Então ele é uma coisa assim tão viciante que às vezes não faz bem também, sabe? Sim. Então, querendo ou não, é uma coisa preocupante, mas é muito bom, porque tem muita gente ganhando muita grana em cima disso. É muito, verdade. assim. E assustador. E ele perdeu aquela ideia de que... Eu tinha essa ideia do TikTok também, de que o TikTok era aquela coisa só para ver dancinha, né? A minha esposa era uma... mas o TikTok não é só as pessoas dançando. Não é, já foi, né? Hoje em dia tu tem acesso a propaganda de empresas, você tem acesso a marcas, você tem acesso a conteúdo que tu vai dizendo para ele qual é o conteúdo que te agrada, né? Se tu vai acessando determinado tipo de conteúdo, a tendência é que mais vídeos relacionados daquele conteúdo vai chegando para ti. E realmente, Paulo, ele vai ficando ainda mais viciante, porque realmente para passar 1 hora assistindo parece que o tempo voa, né? Parece que não parece que tu ficou 1 hora ali mexendo. É preocupante realmente, né? Mas como que a gente faz uso da rede social, né? De que maneira a rede social pode me favorecer ao invés de me prejudicar, né? Isso a gente tem que ter uma dimensão muito clara também, para que a gente não prejudique outras áreas da nossa vida, né? Citaste um ponto bem importante, e eu acho que o mais importante de tudo a gente está falando do uso da tecnologia, né? Como utilizar essa tecnologia, como direcionar esse conteúdo para quem realmente importa, né? Aquele produto que tu vende, ele tem que chegar nas pessoas certas. Como é que eu direciono esse conteúdo, né? Como é que eu faço o uso da tecnologia a algo favorável para mim e para o meu negócio? Acho que esse é o principal X da questão, que a gente tem que achar um termo, né, para usar isso a nosso favor. Mas vamos dar andamento, gente. Lá no nosso material, deixa eu abrir para vocês novamente. E outras redes sociais também, falávamos, né? Alguma que não esteja aqui, que vocês se recordem? Acho que as principais estão aí, né? Facebook, Instagram. Agora tem o Trends também. Eu ia comentar esse agora. Tem um novo, né? Do Instagram, o novo Twitter. Isso. Bom, Isso não aí. conheço. Eu já ouvi falar, mas não tive acesso ainda. O que muda, gente? Desculpa a pergunta. O que ele é um novo Twitter? É que ele é vinculado com o Instagram. Mas ele não tá... Ele, na verdade, o intuito dele é mais direcionado à divulgação de conteúdo. A realmente propaganda, digamos assim. Mas ainda não chegou nesse patamar, eu acredito. Mas foi uma bomba que estourou, todo mundo baixou e agora não desinstala porque ele vinculou que se tu desinstalar, tu perde a tua conta do Instagram. Mas assim, o pessoal não tá usando, sabe? Não tá o Twitter. Tanto que o Twitter mudou de formato por causa disso. Entendi. Entendi. Bom, é interessante você conhecer, né? Eu já deveria ter me inteirado um pouco mais, mas eu confesso que eu não fiz, eu também não baixei. Eu me considero uma pessoa que estou por dentro das redes sociais, mas não sei por quê. Algo não me atraiu ali. Talvez por já ter aí muito conteúdo já durante o dia para acessar, né? De que não tive essa necessidade. Mas enfim, né? Acho que o mais importante é comentarmos aqui aquilo que nós falamos anteriormente. Será que a minha empresa, será que o meu negócio, o meu serviço, ele está visível nessas redes sociais? E se não está, por que não está? Né? Será que estando nessas redes sociais eu consigo direcionar mais para o meu público consumidor e aumentar as minhas vendas, ou aumentar meu market share, né? Tornar visível o meu negócio? Né? Então, fica esse questionamento de que nós temos, muito bem falado pela Paula, temos que ter uma medida de aceitação, né,
de quanto tempo a gente consome determinada rede social, mas é importante a gente estar nela. A gente não pode se dar ao luxo hoje de não estar conectado nessas redes sociais, porque os consumidores estão ali, né? É ali que a gente vai ficar conhecido e visível dentro desse contexto comercial. Vamos dar andamento, gente. Vamos falar um pouquinho de Peter Drucker. Afinal de contas, gente, a gente falar de rede social, falar de market share, falar de consumidores, a gente está falando diretamente de marketing, né? O marketing tem essa função de dar uma identidade para o meu negócio ou para o meu produto ou serviço. Como é que eu vou entregar isso para as pessoas e de que maneira essa entrega, né, vai tornar o meu produto visível e consumível no mercado econômico, né? Então aqui a gente tem que entender de que maneira, né, nós estamos inseridos nesse contexto e de que maneira eu posso melhorar essa inserção. Peter Drucker, que é um dos principais nomes do marketing, diria o seguinte: vencerá aquele que aprender, souber aprender e reaprender, né? Porque o mercado está sempre mudando. Nesse mesmo contexto, agrada-me a possibilidade de estudar uma ciência, porque dizem que não é uma ciência inacabada. E aqui eu faço uma ressalva da administração. Embora nós estejamos falando sobre fundamentos, e falar do que já passou, também é falar um pouco da história da administração, isso está sempre tendo um novo capítulo, sempre tendo uma nova maneira de entendermos um conceito de uma maneira diferente, né? Como é uma matéria que é muito dinâmica, o marketing é muito dinâmico também, né? A gente está sempre encontrando novas maneiras de entender determinadas questões. E isso torna cada vez melhor a busca pelo conhecimento, justamente por ele não parar de se transformar, né? Eu sempre estou agregando novos conhecimentos com o passar do tempo. Então, eu preciso, enquanto profissional, estar inserido nesse contexto, né? Ver de que maneira o mercado está se modificando, para que lado ele está caminhando e de que maneira eu estou acompanhando ou tentando acompanhar essa mudança, né? Então, os estudos da administração são tão novos, ainda mais comparados com a medicina ou o direito, né? Mas, enfim, nós temos que criar uma verdadeira possibilidade de participar mais e mais da criação do novo. Nós estamos vivendo e vivenciando a transformação do conhecimento. A administração está aí, né? Nós tivemos um capítulo, a humanidade teve um capítulo recente, que foi a pandemia do coronavírus, que fez com que as relações de trabalho, as relações humanas, a nossa relação com a tecnologia se modificasse completamente, né? Nós tivemos que reaprender a fazer determinadas tarefas de maneira diferente. Tivemos que aprender a sentar na frente de um computador, mesmo quem não tinha esse hábito, e falar com os seus clientes, falar com os seus consumidores, né? Porque não era possível o contato direto, em razão de uma pandemia que se formou, né? Lives foram mais frequentes, atendimento por agendamentos, né? Nós tivemos que transformar o meio onde nós estamos inseridos, se transformou completamente. E nós tivemos que nos adaptarmos, né? Então, como é que a gente não vai se adaptar a essas mudanças, a essas transformações que a nossa disciplina vai nos incumbir, né? Você pode, enquanto profissional, pessoal, ser melhor a cada dia, cumprir regras, inovar, pode empreender, pode ensinar, pode ser habilidoso e ser resiliente, tá? Você pode fazer tudo isso. Fica aqui mais uma sugestão de vídeo, que é do Talking TED, tá lá no material também, é um vídeo do YouTube, é um vídeo curtinho lá também falando sobre isso, que vale muito a pena vocês acessarem, tá? O Walt Disney, ele disse o seguinte: você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. O Walt Disney sabia
o que tornava as pessoas encantadas com o trabalho que elas estavam realizando, né? Ele tinha um sonho, ele realizou esse sonho, ele materializou esse sonho. Só que esse sonho não seria possível se tornar real se ele não tivesse ao lado dele pessoas capazes e motivadas para sonhar esse mesmo sonho com ele, né? Então é isso que eu quero, essa primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. Vocês podem ser o que vocês quiserem na vida de vocês. Vocês podem ser profissionais bem-sucedidos, vocês podem ser grandes empresários, serão, tá? Serão grandes gestoras, mas vocês não podem perder a essência de lidar com pessoas. Porque independente da área que vocês atuarem, pessoas lá estarão inseridas, né? Então, compreendam o perfil de cada uma, né? Como cada uma trabalha em determinada situação, o porquê ela rende mais em determinada situação, né? Mas entender, compreender essas características pessoais é fundamental no sucesso de qualquer profissional. Então, aprenda e transforme, gente. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Então, nós estamos aqui para aprender, trocar informações, para se tornar em conhecimento, como eu disse lá no início do nosso encontro de hoje. A ideia aqui não é fazermos uma aula onde um fala e outro escuta, né? Nós vamos trocar conhecimentos, nós vamos falar, nós vamos encontrar uma maneira de caminharmos juntos para que esse conhecimento, para que esse material que vai estar disponível para vocês pelos próximos 2 meses, ele agregue na vida de vocês. A minha intenção e o meu desejo é que vocês saiam dessa disciplina um pouquinho melhores do que vocês entraram, para que vocês entendam um pouquinho mais do que vocês entendiam, do que vocês sabiam antes de começarmos essa disciplina. E que isso agregue, que isso ajude vocês também no dia a dia, nas empresas de vocês, nas funções que vocês executam, tá? Mais alguns questionamentos. O que a gente deseja, né? Quais são as nossas metas? Para atingir essas metas, a gente está fazendo um devido planejamento? De que forma eu estou fazendo isso, né? Lembrando sempre que a administração é um elo constante entre planejamento, execução, acompanhar os resultados, revisar e tornar esse processo sempre inacabado, né? Porque eu sempre, enquanto gestor, eu sempre vou estar planejando, sempre vou estar executando, sempre vou estar acompanhando esses resultados, e é um ciclo constante de melhoria constante nas ações que eu vou ter dentro da minha organização. E ainda como complemento, gente, para finalizarmos hoje aí o nosso encontro, né, mais uma pinceladinha, né? O que nós vamos ver nos próximos encontros? Aspectos históricos da administração, conceitos, administração científica, como ela nasceu, como ela se constituiu, né? O que é ênfase nas tarefas, o que é ênfase na estrutura organizacional, ênfase nas pessoas, no ambiente, na tecnologia, né? Alguns conceitos, importância, formatação de métodos, por que esses métodos são executados dessa maneira e não de outras maneiras, né? Como isso vai me ajudar a gerenciar melhor a minha organização, né? Tipos de planejamento e, por fim, falaremos um pouco também sobre empreendedorismo. Certo, gente? Deixa eu olhar os rostinhos de vocês novamente para ver se tem alguém dormindo ou se está todo mundo acordado. Todo mundo aí? Ah, legal. Bom, gente, a minha contribuição para essa nossa primeira aula seria isso, a princípio seria isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Só para a gente finalizar, eu vou fazer rapidamente a chamada, né? Vocês só me respondam aí, por gentileza, para que a gente possa assinalar a presença de vocês. E aí eu deixo mais um tempinho, se vocês quiserem complementar, falar alguma coisa sobre o que foi dito, ou aquilo que não foi dito, né? E a gente finaliza daí a aula de hoje. Bruna Viviane Saquete? Isso. Uhum. Falei certo, Bruna? Falou. Ah, então tá. Parente da Indiara ou não? Aham. Ah, eu Mas conheço a Indiara. distante, Sério? Parente da Indiara mesmo? Uhum.
Legal. A Indiara é grande amiga da minha esposa. É. Caroline. Caroline, deixa eu tentar. Viesolek. Quase. Visiolek. Visiolek. Isso. Guerreiro. Presente. Leoclésia Zig. Acertei, né, Leoclésia? Sim. Ótimo. Paula Roberta Ehlert. Esse já é um pouco mais fácil, né, Paula? Sim, presente. Esse é mais alemão. E a Aline Vim, que não está presente hoje, eu vou entrar em contato com ela para ver o que aconteceu, se ela quer ter acesso à aula gravada também. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa, quer complementar alguma coisa? A hora é essa. Não? Então tá. Então agradeço a vocês pela atenção e estaremos juntos novamente na próxima terça-feira. Tá ok? Grande abraço, bom final de semana e qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite, bom fim. Boa noite. Boa noite. Tchau.